Vamos passar nesse momento para a nossa palavra. Já são 5:11, então vamos adiantar aqui. O tema de hoje, olhe na sua cartela novamente. O tema de hoje, quebra de maldições geracionais. Então eu vou falar na manhã quebra de maldições geracionais. Não tem como falar de quebra de maldições geracionais se eu não falar de família, né? Então tem tudo a ver, né? Amém? Eu vi a cartela aqui, eu tinha outra palavra preparada, mas eu vi na cartela, eu falei, vou seguir o tema e trazer esse tema para a família. Queridos, primeiramente, coloca a mão no seu coração e feche seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, nós iremos orar por você e por mim. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos por essa palavra, oramos por esse início de campanha, oramos por esse tema que é tão, Senhor, polêmicos em algumas questões, mas nós colocamos tudo no seu altar, que essa palavra direcione os nossos corações, que o Senhor tenha plena liberdade a falar no nosso meio, que, meu Pai, o Senhor tome os meus lábios, meus olhos, meus ouvidos, as minhas atitudes, os meus pensamentos, que não seja um homem pecador, mas seja a sua presença. Abençoe as pessoas que estão aqui e abençoe as pessoas que estão nos assistindo ou que irão nos assistir, no nome de Jesus. Amém? Olhem para cá, por favor. Quebra de maldições, isso não é de hoje. Amém? Quem tem crente aí de 30 anos aí? 30 anos de crente aí. Eu cresci na igreja. Quebra de maldições da década de 85, 90 já tinha. O boom de quebra de maldições foi na década de 90, né? Onde a Fonte da Vida tinha os louvores abençoados, né? Que era a comunidade cristã de Goiânia. Quem lembra? Move as águas. Essa época boa, né? Então, as igrejas elas começaram a falar de quebras de maldições. E no ano 2000, né, de 2005 a 2010, começaram a ter outros teólogos querendo combater certas coisas, mas nós cremos que há uma ação espiritual que age na nossa família, amém? Nós cremos que há uma ação espiritual que ela age na terra, e ela pode ser boa ou pode ser ruim, amém, queridos? Ninguém aqui acha que, acho que hoje aqui, não tem uma pessoa aqui nesse salão, ou em casa se está nos assistindo, que acha que a vida é só isso aqui, que vai morrer e acabou, pronto, acabou. Nós sabemos que nós somos seres, à imagem e semelhança de Deus. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, a Bíblia fala que Ele enviou, Jesus veio à terra, morreu por nós, e quando Jesus iria voltar para o Pai, Ele disse que enviaria o Espírito Auxiliador, que é o Espírito Santo conosco. Até em outras religiões falam de anjos da guarda, né? Tem outras, o católico fala de anjo da guarda, tem os espíritas falam anjos de luz, anjos possessores, e tem várias. As próprias religiões, elas declaram que há uma ação maior do que aqui. E nós sabemos que no homem que eu digo, filho de Deus, homem e mulher, no homem, nós aqui só somos corpo, que a nossa alma, ela só transmite as sensações. Por exemplo, a nossa alma, é na alma que está as minhas emoções, é na alma que está, né, a minha natureza, é na alma que está toda essa parte. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor faz, né? A carne milita contra o espírito. A carne, muitas vezes, ela é ligada na palavra à alma, porque a alma é a natureza humana e o espírito é aquilo que Deus trouxe para nós. Queridos, a única coisa que te faz bom nessa terra, bom, é o espírito, porque o espírito do homem, ele é tocado pelo Espírito de Deus. Por exemplo, alguém aqui, muitas vezes acorda de manhã cansado para trabalhar, entra dentro de um ônibus e fala assim, bom dia, e o motorista do ônibus não dá nem bom dia para ele. É ou não é, gente? Não sei vocês, mas isso me agride muito. Porque eu dou bom dia, a pessoa não me responde, eu falo assim, meu Deus, que mal educado. É ou não é? Você dá um bom dia, ou então você para pegar uma informação, coitado também do ônibus lá, o cara está parado lá, você já abre a porta, fala assim, onde fica o lugar tal? O cara não te responde, aí o cara fala assim, bom dia? Se você vai dar bom dia para ele. Quando acontece isso, quando você não recebe um bom dia, sempre você
Pode pensar comigo, a sua natureza humana, a sua alma, a sua estrutura, ela vai falar assim: que pessoa mal educada, que pessoa que ela não me responde. Você sempre pensa pelo lado pior, em muitas vezes, mas logo em seguida, quando você tem o Senhor na tua vida, vem algo e fala assim: você sabe como está o dia dele? Você sabe por que ele não te deu bom dia? Talvez ele tenha dado bom dia para muitas pessoas e não recebe bom dia, então ele deixou de dar e de responder. E aí nos desenhos, quem conhece os desenhos que aparece o diabinho de um lado e o anjinho do outro? O diabinho fala: ó, faz isso, faz aquilo outro. Aí vem o anjinho e fala: não, pensa bem. É o exemplo clássico da alma e do espírito. Por que eu estou querendo dizer isso? Você que está em casa também me assistindo. Porque na terra, nós aqui somos, imagina que você seja o veículo, o seu corpo natural, o nosso corpo natural é um veículo aonde tem que habitar um espírito. Quem veio de outras religiões, tem umas que chamam de cavalo a pessoa que ela toma ali, As religiões africanas aí, o candomblé, eles chamam a pessoa de cavalo. Cavalo é o quê? Onde você o quê? Monta. Quando a pessoa tem uma possessão total, ele fala: o meu cavalo. Olha isso, gente, como é que o diabo ele é sujo. Muitas vezes o diabo chama, quando ele tem acesso a uma pessoa que não tem Deus, ele coloca aquela pessoa como um cavalo. Mas quando o Espírito de Deus toca no filho dele, ele te eleva como filho de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas o que eu quero colocar com você, se há uma influência espiritual, ou você é visto como cavalo, porque você não tem como estar na terra e achar assim: eu estou na terra, eu não tenho influência nem boa nem ruim. Você vai ter alguma influência, você vai sentir algo, eu só não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim. O homem, ele é tendencioso a ser tocado espiritualmente. E se nós somos tendenciosos a ser tocados espiritualmente, toda a estrutura nossa de família, ela é tocada espiritualmente. Amém? Por exemplo, eu sou casado com a pastora há 17 anos, estamos juntos há 23. Quando nós casamos, ela veio com a bagagem espiritual dela e eu peguei a minha bagagem espiritual e colocamos os dois no único casamento. E aí tem que haver sabedoria do pai e da mãe de como a influência, fazer um mix disso aí, fazer um suco disso, tirar o melhor, para que o espiritual desses dois libere o melhor para os filhos. Amém, amados? Pastor, o que o Senhor está dizendo? Vamos ler, por favor. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Que bem a utiliza e come do seu fruto. Antes disso, eu vou ler aqui um ponto. Coloca para mim, Tiago, por favor, em Êxodo 20, versículo 5. Vamos a esse ponto central. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Ok, diz assim, não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, sou Deus, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui é um ponto que ele está falando de iniquidade. Tem outros pontos aqui, que o nosso tempo é corrido, que nós falamos até em Deuteronômio 28, que fala: decidiz o que você vai querer, a bênção ou a mal. Não fala isso? Aonde o servo de Deus, ele fala: eu decido a bênção, mas decida, povo, entre a bênção ou maldição.
Então aqui a palavra de Deus está dizendo que no Velho Testamento, a iniquidade, a maldição, ela acaba afetando até a terceira e quarta geração de uma família. Vocês têm noção disso, do que eu estou falando? Agora eu vou começar a tocar em feridas que vai falar muito do teu coração e o meu. Você deve ter alguém na sua casa, ou alguém que você conhece, alguém na sua família, que a mãe é só, a bisavó é só, a avó é só, a filha é só, a neta é só, e nada dá certo. Eu e a pastora ficamos 4 anos, quase 4 anos lá no Arsenal e Tribobó. Lá é um povo muito humilde, né? E eu fiquei muito impactado no primeiro ano lá, depois eu tive que dar uma acostumada. Mas era normal eu chegar lá e falar assim, as pessoas vinham orar comigo, ia me procurar, muitas vezes nem me conhecia, falava assim, pastor, ora por mim porque mataram meu filho ontem. Mataram o meu 3º filho, mataram o meu 4º filho. E aí você via na família, mataram o filho da bisavó, mataram o filho da avó, mataram o filho da mãe, mataram o filho da prima. As irmãs todas perdem os filhos. Tinha lá 4, 5 irmãs que perdiam todos os filhos, homens. Olha que loucura. Tinha outros que o 3º filho da família, tinha um caso lá tinha quatro irmãos, que o 3º filho de cada um era metido em droga, era dono de boca de fumo. Gente, isso não é uma coincidência. É muito, né? De vir. Há um espírito familiar que age, muitas das vezes, na família. Há uma ação maligna que tenta contra nós. E por isso que, quando nós falamos assim, você está na presença de Deus, você representa os seus filhos, você representa a sua geração, porque nós decidimos se nós vamos liberar bênção sobre os nossos filhos ou maldição sobre os nossos filhos. Amém? Mas o que a Bíblia fala é que muitas vezes a iniquidade, ela visita até a 3ª e 4ª geração. E acontece em muitos casos. E lá eu chegava em casa, muitas vezes, quarta-feira à noite, falava, pastora, meu Deus do céu, mataram o garoto, mataram o fulano que veio, muitas vezes eu vi, mataram. E você começa a ver várias coincidências, entre aspas, que não é coincidência. E muitas vezes nós não percebemos o que acontece no nosso ciclo familiar. Muitas vezes nós estamos vivendo algo, vendo o nosso familiar viver algo, nossos filhos viverem algo, e nós não percebemos, nós não calculamos essa rota, e não percebemos que estamos vivendo, muitas vezes, uma ação maligna que tenta fazer morada na nossa família. Quem está entendendo, diz amém. Pastor, o que o senhor está falando é muito impactante. Querido, eu cresci na igreja, e eu sei o que é isso. Eu estou falando aqui na palavra, mas Deus tem algo muito especial para a gente no final dessa palavra. Amém? Eles tentam, por quê? Porque o diabo, ele tenta, como ele se faz presente na terra, é tomando um corpo de alguém, porque eles chamam de casa, de cavalo, é um espaço que ele tem que entrar. Assim como o Espírito Santo habita. E muitas vezes eles veem o sobrenome de alguém, e ele tenta no sobrenome. Vou dar um exemplo, o sobrenome de alguém, a ação maligna ela vai no sobrenome, por quê? Outro exemplo, a pessoa, o bisavô é vigarista, o avô é vigarista, o pai é vigarista, o neto é vigarista, todo mundo dá para o negócio. E muitos não conviveram e fazem a mesma coisa. Quem aqui já percebeu, não nesse caso agora, tipo, familiares que não convivem, mas são muito parecidos. A fala é parecida, o jeito é parecido, a forma de pensar é parecida. Mas fala assim, se convivesse, não parecia tanto, mas nem conhece, e é. Por que eu estou querendo dizer isso para você como um ministro do Evangelho? Porque hoje você vai identificar um problema na sua vida, na sua família, e Deus vai estar agindo em nome de Jesus. Pastor, como que eu faço para
Primeiro passo para eu lutar contra isso. Primeiro passo para eu entender o que está acontecendo na minha família. Primeiro, queridos, escute o que o pastor vai falar. Eu vou ser bem reto para você e você que está em casa me assistindo. Não adianta vir para a igreja adorar, louvar e ouvir palavras se você não for na raiz do problema e resolver em Deus. Porque se você está aqui na igreja ouvindo palavra, adorando e não resolvendo, não indo na raiz do que Deus tem que fazer, você está passando um remédio na sua ferida. E hoje, o Espírito Santo ele está dando essa palavra para você e para mim, para que nós venhamos a identificar. E quando a Bíblia fala assim, que quando você identifica, você entende, e quando você entende, você passa a não aceitar. E quando você passa a não aceitar, você começa a guerrear para tomar o que é seu e de Deus. Quem está entendendo diz amém? Você fala assim, pastor, palavra meio profunda, é isso, o Espírito Santo ele quer dar um choque para você olhar para você e para sua família e entender aonde tem pontos que precisam mudar. Pastor, mas não é comigo. Tudo bem, não é com você, mas é na sua família, é um parente seu, é um filho seu, é um neto seu, é um esposo seu, é uma esposa sua. Não aceite. E como é que eu faço o primeiro passo para que eu venha combater essa maldição geracional? Vamos ler comigo, por favor. Daniel capítulo 9, versículo 11. Olha só o que eu estou querendo dizer, e olha onde eu estou te levando, e olha o que Daniel fez. Daniel capítulo 9, versículo 11. Diz assim: todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. O profeta Daniel, ele entendeu que quando um povo, ele desobedece, ele se afasta de Deus, se afasta da sua palavra, ele peca conscientemente, esse povo, ele está amaldiçoado. E a Bíblia fala aqui que Daniel, ele entende isso, e ele começa a orar, pedir perdão pelos pecados do seu povo. Quem está entendendo? Quem lembra aqui de um homem que orava pedindo, nas madrugadas, pedindo perdão pelos pecados que talvez os filhos poderiam cometer? Quem é? Jó. Queridos, homens um tempo à frente, homens que, como Paulo no Novo Testamento, homens que tinham uma visão espiritual lá na frente. E muitas vezes nós, servos de Deus, não temos essa visão. Viemos para a igreja como se fosse um clube, viemos para a igreja só para ouvir uma palavra bonita, porque eu gosto do pastor Marcelo, porque eu gosto do Tiago, eu gosto do sei quem, eu gosto de ficar no final do culto. Não, isso aqui na casa de Deus, claro que a comunhão é uma consequência, tudo o que acontece à nossa volta em amor é uma consequência, a alegria é uma consequência, mas o nosso foco é transformar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida no Senhor. Daniel entendeu que para que Deus ele agisse sobre o povo, ele tinha que começar a orar. E agora é lançado a palavra sobre a sua vida, sobre a minha. Hoje, dia 11 de setembro de 2022, começa uma campanha que vai até o dia 1º, são 3 semanas, né? 3 semanas de campanha. E Deus hoje está te dando entendimento do que tem acontecido na sua família. E Ele está dizendo para você, não aceite o que está acontecendo. E Deus está dizendo para você, a sua família não é só você e seus filhos. Deus está dizendo, a sua família não é só o seu meio da sua casa. O seu sobrenome, os seus familiares estão debaixo de uma unção do Senhor. E se você está ouvindo essa palavra, Deus quer usar você para orar, para que haja libertação no meio desse povo. E hoje, quando começa essa campanha,
Deus está dizendo para você: reconheça o que está acontecendo, reconheça que está tendo uma batalha espiritual e comece a orar, porque no dia 1º de outubro, você verá a resposta de Deus na sua vida. Amém? Você que está em casa. Daniel, ele entende, ele começa a orar. E ele começa a pedir perdão pelos pecados. Pastor, mas eu não posso pedir perdão pelos pecados de alguém. Você pode pedir misericórdia, pode. Pode. Você pode falar: Senhor, perdão pela minha família. Senhor, vai pela minha árvore genealógica. Senhor, pega o meu sobrenome. Por exemplo, eu tenho sobrenomes, né? Eu tenho o Lindgren, que é esse nome difícil. Tenho Cerqueira, que é da minha avó. O Lindgren é do meu avô. Queridos, é muito engraçado. Por exemplo, o Lindgren é sueco que veio para o Brasil, dessa mistura toda aí. Queridos, eu vejo que há uma ação espiritual muitas vezes no sobrenome. E por exemplo, na minha família, a parte do meu pai, eu trabalho com arte, né, com design, e todos da genealogia, todos os Lindgrens têm um pé na arte. Eu tenho primos que eles desenham de forma, eu nunca fez aula na vida, ele pega lá e começa a rabiscar o negócio. Eu tenho tias que escrevem livros, eu tenho outro que faz algo igual. Todo mundo tem um talento diferente para isso. Agora minha filha está vindo aí e vamos. E eu falo: meu Deus, nunca é numa geração. Há uma ação na nossa geração. E nem conviveram. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Mas agora, pastor, tá, mas houve um problema, já estou indo para o final. Pastor, houve um problema na minha família, eu identifiquei agora que há pessoas, por exemplo, todo mundo fica viúvo, todo mundo fica sem esposo, todo mundo fica sem esposa. Ah, pastor, outro caso, todo mundo é cristão na minha família, mas sempre o primogênito desvia e dá um trabalho grande. Não aceite. Você já entendeu que você não precisa aceitar. Você já entendeu que é você que é o canal de coluna na sua casa. Querido, eu quero dizer a você que se você está aqui assistindo essa palavra, se você está aqui no culto da família, é você que é a coluna da sua família. E a bênção vai entrar por você. Ah, pastor, mas eu sou esposa, mas o meu marido é o cabeça. Não, ore por ele, porque um dia ele vai ser o cabeça de tudo, mas enquanto é você que vai botar a mão nesse negócio. Amém? Pastor, eu já identifiquei qual é o problema. Eu já identifiquei o que acontece na minha família. Pastor, você está dizendo exatamente o que eu passo. Pastor, você está dizendo o que eu percebo. Mas eu não sabia o que era e eu não entendia. Mas eu posso lutar contra isso? Contra isso? Você pode. Você deve. Vamos ler isso aqui, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Preste bem atenção. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3:10 diz assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas na lei, no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo o quê? Viverá pela fé. Bom, é um versículo complexo. Se eu for destrinchar aqui, eu vou procurar ser objetivo e simples. Aqui está dizendo que no Novo Testamento, que todos nós estamos debaixo de maldição, porque estávamos debaixo da lei. Amém? Estamos debaixo da lei. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas na lei. Então aqui, vamos fazer uma pergunta simples. Quem aqui cumpre a Bíblia 100%? Levanta a mão. Impossível. Porque a Bíblia, ela é uma inspiração para que nós sejamos melhores todos os dias. Ao pé da letra você não consegue.
Porque a Bíblia, ela é imutável, a Bíblia, ela é perfeita. E nós somos perfeitos? Somos imperfeitos. Mas a Bíblia, ela é a bússola para que você volte para o caminho sempre. Amém? Mas aqui diz uma coisa interessante, preste bem atenção. Pastor, eu tenho acesso, eu consigo recuperar esse problema? Você vai conseguir. Porque a Bíblia diz que todos nós estamos justificados pela fé. E é evidente que a lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, preste bem atenção, Jesus, ele veio, morreu, ressuscitou para levar o teu pecado, para levar o meu pecado. Adão pecou e amaldiçoou, e a maldição estava sobre nós, mas em Cristo nós somos justificados pela graça, e a graça é um favor não merecido. Então você e eu não está mais embaixo de jugo de lei, de maldição. Você e eu pode tomar posse agora e declarar que a tua família é liberta no Senhor. Você e eu pode tomar posição a partir de agora e dizer: Senhor, eu entendi que mesmo embaixo de uma maldição no Velho Testamento, dizendo que ia até a 3ª e 4ª geração, mas eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu estou justificado, a graça de Deus habita em mim, e se habita em mim, maldição não pode contra a minha família. Vocês estão entendendo, querido? Se a graça de Deus está em você, se a graça de Deus está em mim, essa maldição não pode contra nós, e nós temos autoridade. Se você está na graça, se você tem unção, se você está justificado pela fé, se Jesus morreu por você e você tomou posse, você pode entrar nessa guerra, e o Espírito Santo diz para você: eu te chamei para libertar o meu povo, eu te chamei para libertar a minha família, eu te chamei para libertar a minha casa, porque o Senhor diz que a sua casa é a casa dele, o Senhor diz que a sua família é a família dele, o Senhor diz que o seu familiar é familiar dele. Então não aceite perder os teus filhos para povoar o inferno, não aceite perder pais, não aceite perder mães, não aceite perder familiares, porque o Senhor te dá autoridade nessa manhã de lutar, orar e buscar pela libertação do seu povo. Vocês entenderam, queridos? Então é hoje, diga-se comigo, é hoje. Entendido isso, nós iremos aliar com essa ação, nós iremos ungir a sua cartela. Só que essa cartela não pode ser uma cartela... Quem aqui já fez campanha Daniel aqui na Fonte da Vida todo ano? Levanta a mão aí. Mas essa não vai ser uma cartela normal, amém? Que essa seja uma cartela diferente. Pode até pegar outra cartela se essa ficar pequena. Pode ser chamado cartela dos renegados, cartela das ovelhas perdidas. Bota lá, ovelha perdida, fulano, beltrano, ciclano. Gente, todo mundo passa por isso. Tem aquele que você fala assim: meu Deus, esse não tem mais jeito não. Esse tem mais jeito não, até os... Meu Deus, o diabo fala para ele: sai de mim, de tanto demônio que ele tem. É ou não é, gente? Tem familiar que a gente fala assim: meu Deus, não tem mais jeito. Ele está com tanto demônio que até o diabo está pedindo licença para sair dele. Não tem jeito. Não, é ele. É ele. Quem aqui tem familiares problemáticos? Levante suas mãos. Quem aqui tem familiares que dão tanta luta? Mas eu quero dizer uma coisa para você: esses que dão mais luta para a tua vida, quando Deus converter, serão os mais usados por Deus. Será mais usado que você. E Deus, ele vai estar agindo agora, amém? Então vamos ficar de pé nesse momento. Queridos, você está em guerra. Você está em guerra. E nós iremos orar para que o Senhor, ele haja na nossa casa. Amém? Vocês entenderam que diz que a maldição vem até a 3ª e 4ª geração, mas a bênção ela vem até a 1000ª. Mas você está na graça, e você pode não aceitar e lutar por aquilo que Deus tem te liberado. Chamar o ministério de louvor, por favor.
pessoal está assim. Falei, quando ele falou levantar, eu falei, cadê o pessoal que não vem? Não sei qual que vocês sabem. Amém. Vamos, louvor de guerra, se puder. Um louvor diferente de guerra, gente, para a gente orar. Amém, queridos? Queridos, faça o seguinte, por favor, pega a sua cartela e a sua cartela, as suas duas cartelas, por favor. As suas duas cartelas. Nós estaremos orando e lutando. Queridos, eu vou pedir a vocês que, pastora, por favor, pedir a vocês que, quando começar o louvor, vocês venham à frente e comecem a orar por nomes e por situações que Deus colocou no seu coração hoje, amém? Pastor, eu identifiquei que isso acontece na minha casa, identifiquei que acontece na minha família, identifiquei que acontece com o meu familiar. E aí nós estaremos orando, um louvor de guerra, um louvor de autoridade. Você virá à frente e eu e a pastora estaremos ungindo você, a sua cartela, não é nem você, a sua cartela, amém? Quem crê que quando a unção tocar a sua cartela, esses nomes, essas situações vão cair por terra em nome de Jesus? Porque há poder na unção, há poder no nome de Jesus, amém? Amém? Vamos lá. Quando eu oro, pode vir à frente vocês. O diabo comece a orar. Pode se ajoelhar se quiser. Coloque a sua situação diante do Senhor.